Oi, amores, tudo bem? Vamos fazer um retomando de português? Nós vamos ver tudo aquilo que é importante para a produção de texto, para a escrita. A professora vai retomar o livro 1, 2 e 3 e só até o 3. O 4 a professora ainda vai depois, mais para frente, a gente faz um outro retomando. Então, a gente vai fazer um retomando do livro 1, 2 e 3. A professora vai retirar do livro aquilo que eu quero que vocês anotem no caderno, que é o quê? Que é importante para você ter em mente, para que você depois venha consultar, para que você não venha esquecer, que são passos importantes para a nossa escrita ficar legal, para a nossa leitura ficar legal e para a nossa produção de texto também ficar legal, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu quero que vocês coloquem no caderno de português. Nós vamos fazer tudo isso daqui, ó, no caderno de português. Então, você vai colocar lá no seu caderno de português o cabeçalho. A nossa turma, se você for da turma da manhã, você pode colocar o segundo ano A. Se você for da turma da tarde, pode colocar o segundo ano B, tá? Procleidiano. Feito isso, colocou o seu cabeçalho lá no caderno. Professora, como que eu vou fazendo isso? Vai dando pause no vídeo, tá bom? A professora vai falar das páginas que eu tirei cada um desse daqui para vocês não ficarem perdidos. Se caso vocês quiserem ir consultar no livro de vocês, ok. Tem algumas escritas aqui que a professora não pegou do livro. Eu peguei de uma outra forma para vocês entenderem, mas significa a mesma coisa que está no livro, tá bom? Então vamos lá, ó. Encontro vocálico. Lá na página 35 do livro 1, nós falamos um pouquinho sobre os encontros vocálicos, lembra? Então, ó, deixa a professora abrir aqui, ó, que aí a gente vai fazendo junto. Página 35 do livro 1. Então, o encontro vocálico, o que ele é? Ele é a união de duas vogais em uma mesma sílaba. Exemplo, nós temos a palavra Europa, que tem até aqui no livro, ó. Europa. O EU, que é duas vogais, ele está na mesma sílaba. Então, Europa, esse EU forma um encontro vocálico, certo? Então, o encontro vocálico é a união de duas vogais. O que são vogais, professora? É o A, E, I, O, U. A, E, I, O, U são as vogais. O que sobrou no alfabeto? Eu tirei as vogais. O que ficou são as consoantes. Então, desculpa, então as consoantes é o B, C, D, F, G e por aí vai, tá bom? Então, tirei as vogais, o A, E, I, O, U, ficou as consoantes. E o encontro vocálico é a união de duas vogais. Então, de encontro vocálico, nós temos os mais conhecidos, o E, I, O, U, A, I, E, U. E esses são os mais conhecidos de vocês. E os outros que acontecem dentro das palavras, que é a união das duas vogais. Tem também os encontros vocálicos anasalados. Lembra que a professora falou? Aquele que faz uma cosquinha no nariz. Por exemplo, a palavra mamãe. Na palavra mãe, a professora vai até escrever aqui, ó. Vou escrever aqui do ladinho, ó. Mãe. Esse aqui, ó, aqui é um encontro vocálico, A com E. Mas esse encontro vocálico sai com uma cosquinha no nariz. Por quê? Porque ele sai anasalado. Então, esse encontro vocálico que sai anasalado, por que ele sai anasalado? Ele tem esse sinalzinho aqui que nós chamamos de tio, que é um sinal de pontuação, é um sinal de acentuação. Ele é um acento que vem na palavra. Então, esse sinalzinho aqui faz com que algumas palavras que têm um encontro vocálico saia anasalado, sai fazendo aquela cosquinha no nariz que a professora explicou, lembra? Então, o encontro vocálico nós temos a união de duas vogais e tem os encontros vocálicos anasalados, que é aquele que sai com uma tremidinha no nariz. Que está falando desses encontros vocálicos anasalados,
aqui na página 40 do livro 1, certo? Mas também existe outras palavras. A sua mãe? Não, existe outras palavras, certo? Cão, amanhã, essas que saem com tio, saem com encontro vocálico anasalado. Deixa eu ver aqui outras palavras que saem com encontro vocálico anasalado. Deixa eu ver aqui, que eu quero ver. Lição. Aí por aí vai, gente. Tem bastante encontros vocálicos que saem anasalados, certo? Vamos lá, continuei. Aí aqui, ó, na palavra de cima fala assim, ó, encontro vocálico. É a união das vogais numa mesma sílaba. Mas o que é uma sílaba? A sílaba é cada som ou grupo de sons que pronunciamos de uma só vez. Isso, tá? A gente vai falar sobre as sílabas lá na página 51, certo? Do livro. Esse dizer está próprio no livro. Então, ó, lembra que nós trabalhamos a divisão silábica, a separação de sílabas? Então, que pra gente fazer uma separação de sílabas, é um grupinho de sons, é conforme eu vou pronunciando a palavra. Vamos pegar a palavra mamãe aqui, ó. A palavra mamãe, dá pra eu separar, certo? Aí ficaria assim, ó, separei, mãe, certo? A separação de sílabas da palavra mãe, ela fica assim, porque é um grupinho de sons que eu falei, mãe. Então, eu dividi esse grupinho de sons. Por isso que chamamos de separação de sílabas. Então, a separação de sílabas, aliás, a sílaba em si, isso aqui é uma sílaba. A sílaba em si é um grupo de som que pronunciamos. Então, conforme nós pronunciamos, nós também separamos esse grupinho de som. E essa separação que nós fazemos desse grupinho de som, chamamos de separação de sílabas, certo? Aí, continuando, lá na página 61 do livro 1, nós começamos a falar sobre os sinais de pontuação. Começamos a falar, certo? Então, esse daqui a professora pegou de um outro lugar para que vocês possam entender. O que é um sinal de pontuação, afinal? São recursos específicos da escrita, certo? Então, são recursos que nós usamos na escrita, no sentido de reproduzir as pausas e entonações da oralidade, quer dizer, as pausas e as entonações da voz. E aí, lá no livro, na página 61, nós falamos sobre o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Aí tá falando assim, ó, você foi ao circo, ponto final. Ele está fazendo o quê? É uma frase declarativa afirmativa. Ele está dizendo que você foi ao circo. Você foi ao circo, ponto final. O que é um ponto de interrogação? Você gostou do circo? Ele está te fazendo uma pergunta. Percebam que a entonação da voz da professora mudou. Primeiro eu afirmei, você foi ao circo. Depois eu te perguntei, você foi ao circo? Percebam que o som da voz da professora modificou. Ponto de exclamação. O circo estava maravilhoso. Ele demonstrou uma emoção, certo? Então, foi um ponto de exclamação. Então, no livro 1, nós começamos a trabalhar com sinais de pontuação. Então, o que é o sinal de pontuação? São os recursos específicos da escrita, que eles reproduzem as pausas, na vírgula, lembra que a professora falou que nós fazemos uma paradinha, e as entonações da oralidade. Então, quando eu vou exclamar, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou falar alguma coisa, eu uso uma entonação diferente, eu modifico a minha voz, se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é uma afirmação, enfim, eu modifico o som da minha voz, a forma que eu estou reproduzindo aquela frase. Então, os sinais de pontuação servem para isso. Aí na página 92, nós vamos falar um pouquinho sobre o substantivo.
O que é o substantivo? É uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Então, continuando, na página 92, nós vamos falar um pouquinho sobre o substantivo, ainda no livro 1, tá bom? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. Então, o substantivo, ele tem a função de dar nome, e nós classificamos ele em duas, existem mais classificações, ok? Mas vocês começaram a aprender apenas duas, que é o substantivo comum e o substantivo próprio. Lá na página 92 está falando o quê? Os substantivos, nomes, dão nomes a tudo que existe. Seres animados, seres inanimados, sentimentos, objetos, tudo que existe, ele dá nome ao substantivo. Então, o substantivo próprio, certo? O substantivo próprio é escrito com letra maiúscula e ele nomeia seres em particular. Então, ele dá nome, o substantivo próprio, ele dá nome aos seres. Por exemplo, Brasil. Só existe um país chamado Brasil. Então, é escrito com letra maiúscula, João. Apesar de existir várias pessoas que se chamam João, cada João tem uma particularidade, certo? Então, existe o João, João da vendinha, o João do carro do ovo, por mais que seja a palavra João, não é o mesmo João para todos, certo? Então, cada João é uma pessoa diferente. E o comum, professora, ele nomeia seres em geral e ele pode ser escrito com letra minúscula. Por exemplo, menino. O menino, a palavra menino, é um substantivo comum, porque existe vários meninos. Agora, o menino João do segundo ano B, só existe um, tá? O João do segundo ano B, só existe um. Perceberam a diferença? Menino, a sala é cheia de meninos, mas o menino Paulo é um, só existe um Paulo, certo? Então, menino é para distinguir seres, agora Paulo é somente um. Outra coisa, país, existem vários países, certo? Mas o Brasil só existe um. Então, o substantivo comum, ele é escrito com a inicial minúscula e ele nomeia os seres em geral, certo? Então, substantivo comum, ele pode ser escrito com a letra minúscula e o substantivo próprio, que eu estou falando de uma pessoa, de um país, eu posso escrever com a letra maiúscula. Lembra que a professora até falou? Neymar. Neymar se escreve com a letra maiúscula e jogador com a letra minúscula. Certo? Porque jogador, existe vários jogadores, porém Neymar só existe um, ok? Então, a diferença de substantivo comum e próprio que nós trabalhamos no livro 1, estou retomando aqui. Outra coisa que a professora quer retomar. Professora, quando eu vou fazer um texto, eu tenho que começar ele como? Com letra maiúscula. Quando eu vou falar o nome de uma pessoa, de um país, eu tenho que colocar na maiúscula, certo? Essas regrinhas que a professora está relembrando com vocês, ok? E aí, continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre outros sinais de pontuação. Lá na página 93, nós vamos falar sobre o travessão e os 2 pontos. Aí aqui na página 93 está falando assim, note que antes da fala do Cebolinha e da Mônica foram usados 2 pontos e antes da fala das personagens foi usado um sinal de pontuação
travessão, certo? Então, travessão indica a fala de uma pessoa, certo? E os 2 pontos indicam que uma pessoa vai falar, ok? Então, antes dela falar, tem 2 pontos. Na outra linha, travessão, que significa que é a fala do personagem, tá bom? Então, esse daqui ó, foi um apanhado que a professora fez do livro 1. Então, o que a professora tirou do livro 1 mais importante foram essas coisas. Por que a professora não colocou o travessão em 2 pontos aqui? Porque ele faz parte dos sinais de pontuação que a professora já explicou um pouquinho, tá bom? Nós entramos no livro 2, certo? No livro 2, na página 21, nós vamos falar um pouquinho sobre o parágrafo. O que é um parágrafo? É um agrupamento de frases que expressam alguma ideia ou pensamento. Lembra que a professora falou que quando você está fazendo um parágrafo, você está expressando o quê? Uma ideia. E naquele parágrafo ali, você pode começar a expressar a sua ideia e ir concluindo nos outros, certo? Mas você não pode deixar aquele parágrafo vazio. Então, você tem que concluir pelo menos uma parte da sua ideia ali naquele parágrafo. Então, vamos supor, eu quero falar, sei lá, o Colégio Galileu é um colégio que está se adaptando à nova realidade, que é de um ensino híbrido, um ensino que envolve tecnologia e um ensino que vem, como a professora pode falar, o ensino que vem fazer a diferença, ponto. Aí na outra linha, o Colégio Galileu está fazendo adequações nas devidas áreas, entendeu? Nesse primeiro parágrafo eu concluí uma ideia, eu concluí dizendo que o Colégio Galileu ele tem se preparado para essa nova realidade, certo? Então o parágrafo ele é o quê? É um agrupamento que expressa um pensamento ou uma ideia. Preciso fazer um texto com um parágrafo só? Não. O texto eu preciso ter começo, meio e fim. E o começo, meio e fim, eles têm que estar um conversando com o outro. Um tem que estar ligado com o outro. Eu não posso começar falando de pato e terminar falando de computador, que não tem nada a ver, certo? A história tem que ter uma coerência. A história tem que fazer sentido. Aí lá no livro 2, nós vamos falar um pouquinho sobre característica. O que é uma característica? É qualidade, são as qualidades particulares que pode ser psicológica, intelectual, física e etc, gente. E aí é que a professora deu um exemplo. O Pedro é lindo. Quem é lindo? O Pedro. Eu tô falando que ele é o quê? Ele é lindo, eu tô dizendo uma característica dele. Eu poderia falar que o Pedro é inteligente. Estou dizendo uma característica do Pedro. Poderia dizer, Pedro tem cabelo enrolado. É uma característica do Pedro, certo? E aí, nós vamos continuando. No livro 2, nós falamos um pouquinho sobre o plural. O que é o plural? Refere-se a mais de um elemento. Exemplo, troféu, troféus. Então, quando eu quero dizer... quando eu quero me referir, a mais de um elemento, eu vou usar o plural, eu vou usar as palavras no plural, certo? Que é, às vezes, denominado por esse S no final, tá bom? E aí no livro 3, nós falamos muito no livro 3 sobre a classificação silábica, que nada mais é que a classificação quanto ao número de sílabas, certo? Se a palavra ela não tem separação, ela fica numa sílaba só, nós chamamos ela do quê? De monossílaba. A palavra é separada em 2 sílabas, nós chamamos ela de dissílaba. A palavra é separada em 3 sílabas, nós chamamos ela de trissílaba. A palavra é separada em 4 sílabas, nós chamamos ela 4 ou mais, tá, gente? Não necessariamente só 4 ou mais de polissílabas, certo? Então, nós temos monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Aqui ficou a nossa revisão do livro 1, 2 e 3. O livro 4 a professora vai dar um retomando? Não agora, vamos deixar mais pra frente, que aí a gente faz o livro 4, do livro 5 e assim por diante, tá bom?
Então, esse retomando é só para você refrescar a memória de tudo aquilo que nós já aprendemos no livro 1, livro 2, livro 3. Lembrando que o plural no livro, deixa eu falar, né? Característica, ó. Nossos alunos do parágrafo está na página 21 do livro 2. Característica está na página 42 do livro 2. Plural, 68 do livro 2. E aqui, classificação silábica começa a partir da página 17 do livro 3, tá bom? Então, livro 1, 2 e 3, fizemos um retomando. Professora, vai ter lição de casa? Vai ter lição para que nós possamos fazer? No chat, a professora vai dar algumas atividades para vocês fazerem junto comigo lá no chat. Então, a gente pode ter para escrever uma palavra no plural, enfim, nós vamos fazer em forma de brincadeira, fiquem tranquilos, mas para o chat eu quero que vocês entrem com caderno e lápis para que a gente juntos possa fazer essas atividades, fazer um relembrando mais gostoso lá no chat, tá bom, amores? É isso, meus amores, um beijo, fiquem com Deus, escrevam tudo bonitinho no caderno, que eu também vou ver o que vocês escreveram disso aqui que a professora escreveu na lousa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.